Quero saudar as irmãs que nos acompanham agora, dizer da alegria do nosso coração de saber que através dos meios de comunicação essa palavra pode chegar a tantos lugares. Me chamo Ana Lúcia, estou em São Paulo, no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Osasco. Graças a Deus hoje muito bem acompanhada, né? Estão aqui as irmãs, tem um varão perdido ali. Nós temos aqui as irmãs do Ministério Sara. Deus levantou para este tempo como um sinal profético para as mulheres do nosso tempo. E eu peço ao Espírito Santo que em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar na tua vida, na tua alma, como uma espada, como uma faca que corta, que vai, como diz a palavra, que atinge rins e medulas, que possa atravessar como uma espada o teu coração e possa chegar aonde a nossa voz possa alcançar, aonde esta tecnologia possa chegar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós pedimos, alcança essas irmãs que agora nos assistem em toda a nação, em todo lugar onde essa palavra possa chegar. O Senhor tem nos levantado para este tempo, minhas irmãs. E é com alegria que hoje eu quero levar essa palavra a você. O Evangelho de João, capítulo 20. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre as nossas emoções, sobre a nossa afetividade, a afetividade feminina. É uma coisa que precisa ser muito trabalhada em nós. O que nós entendemos por afetividade? A luz da palavra de Deus que nós vamos trabalhar e entrar nesse mistério, entrar nessa profundidade do nosso ser. Desde sempre, o Senhor tem um projeto de salvação para nós. Desde sempre, os olhos carinhosos do Senhor estão sobre nós. Mas também nós sabemos que desde sempre há um ódio declarado contra o gênero feminino. Desde sempre, irmãs. E por isso hoje, neste tempo e em tantos lugares, o Senhor tem nos levantado como verdadeiras sentinelas, como verdadeiras atalaias, como verdadeiras bocas de Deus. E como boca de Deus, nós estamos aqui nessa noite. Entrar nessa área da afetividade feminina, entender a sua definição. Então, o que nós entendemos por afetividade? É um termo que deriva afeto, amém? Afetividade é afeto, é a capacidade que cada indivíduo tem, de cada pessoa tem, mas hoje especificamente estamos falando de afetividade feminina, mas a capacidade que cada mulher tem de expressar e de experimentar emoções, paixões e sentimentos. Isso é afetividade. Hoje nós queremos entrar na afetividade, na sua afetividade, na afetividade de cada mulher que nos assiste. A afetividade, ela revela sentimentos que nós temos com relação a nós, sentimentos que nós temos com relação aos outros, sentimentos que nós temos com relação até mesmo a animais, porque os animais também têm essa capacidade de expressar sentimentos, né? Então, uma pessoa assim a gente chama de uma pessoa afetuosa. Com certeza você conhece alguém que é afetuosa, é uma pessoa cheia de afeto e com uma grande capacidade de demonstrar afeto, de gerar e demonstrar afeto. Mas nós sabemos que no tempo de hoje, nem todas as pessoas têm, já tiveram, mas não tem mais, perderam a capacidade de gerar e demonstrar afeto. Isso se dá por conta da má formação humana, de uma afetividade que não foi gerada na infância. Quantas mulheres que nós encontramos ao longo do caminho, no trabalho que nós realizamos aqui no Brasil, de retiros e pregações, que vêm até nós falando dos seus traumas, falando dos seus problemas, das suas crises, e nós vamos detectando que isso está muito ligado à infância, ao desafeto, ao desamor, aquilo que não foi gerado na infância. Mas uma criança que é gerada no afeto também se torna uma adulta muito feliz. Não é verdade? Então, a afetividade, ela é essencial, ela precisa ser mostrada na infância, ela é predominante na infância e absolutamente necessária. A criança tem que ter espaço para exprimir o que sente. Uma criança que tem condição, liberdade, que se sente à vontade para mostrar e exprimir o que sente, ela é uma mulher feliz. Com certeza é uma mulher feliz.
Então, a personalidade, a afetividade tem que ser gerada na infância. E é isso que vai definir o caráter dessa pessoa. Na vida adulta, a afetividade vai determinar os tipos de relacionamentos que nós vamos ter. A maneira como nós vamos nos relacionar. E aqui eu quero dizer também às mulheres que muitas vezes, por falta dessa afetividade, porque essa afetividade não foi bem trabalhada, nós vamos gerando padrões de relacionamentos destrutivos, de relacionamentos nocivos, tóxicos, porque não tivemos a nossa feminilidade bem trabalhada. Hoje nós vamos ver à luz da palavra de Deus que é necessário entrar no sepulcro das nossas emoções. É necessário mergulhar no sepulcro das emoções, para que lá nós encontremos o Senhor, para que lá nós encontremos a capacidade de gerar e demonstrar afeto. Né? Porque o afeto é essa disposição que a gente tem de gostar de alguma coisa. Isso não inclui só pessoas, né? Isso inclui coisas, objetos também. Nós temos afeição por coisas, por objetos também. E é bom desde que isso não gere em nós dependência afetiva. Desde que isso não gere em nós uma carência excessiva. Desde que isso não gere em nós uma necessidade de ter coisas e pessoas ao nosso tempo, todo o tempo ao nosso lado. Porque isso gera uma dependência e isso não é saudável. Se tem uma coisa da qual nós temos que depender nessa terra, é da misericórdia de Deus, é do poder de Deus, e não dos irmãos, nem das pessoas. Nas pessoas nós convivemos, com as pessoas nós amamos, mas não dependemos dela. A palavra do Senhor diz, maldito homem que confia no outro homem. Então hoje, minhas irmãs, o Senhor nesse momento de oração, Ele quer nos ensinar a ser mulheres afetuosas, porém não dependentes. Afetuosas, porém não carentes ao extremo. Porque tudo em exagero não é bom. Inclusive amor em exagero também não é saudável. Nada em excesso é bom. Tudo na sua medida, tudo no seu tempo, tudo ordenado para Deus, com Deus e em Deus. Os nossos sentimentos precisam ser ordenados. Toda área que carece de cura, minhas irmãs, é porque um dia já foi visitada pela dor. E é isso que nós vamos trabalhar neste evangelho que você pode acompanhar comigo, no capítulo 20 do Evangelho de João. Capítulo 20 do Evangelho de João, nós vamos pegar do versículo 1 até o 13, ou aonde o Espírito Santo nos levar. Diz assim o texto, que no primeiro dia da semana, no primeiro dia que se seguia do sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra foi removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que seguiu, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Ele viu e ele creu, ele acreditou. Em verdade ainda não havia entendido a escritura, segundo o qual Jesus havia de ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Entretanto, versículo 11, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram: mulher, por que chora? E ela respondeu: porque levaram o corpo do Senhor e não sei aonde o puseram.
Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procurais? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se para ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Não me retenhas, disse-lhe Jesus, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou-lhe como lhe tinha falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos dar um glória a Deus por esta palavra, Senhor. Nós bendizemos o Senhor por esta palavra que vem ao encontro do nosso coração, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, Maria foi ao sepulcro. Diz o versículo 1 desse capítulo 20. Ir ao sepulcro, minhas irmãs, significa visitar o lugar das dores. Visitar o lugar das perdas. O primeiro versículo diz que Maria foi. E Maria foi de manhã. E Maria foi de madrugada. Porque quem tem dor não dorme. Quem tem dor tem pressa. Maria tinha pressa. Maria tinha dor. Muitos de nós temos dor. Temos pressa, mas temos medo de revisitar os lugares onde nós somos feridos. Essa palavra quer nos trazer hoje esta novidade. É necessário descer ao sepulcro. É necessário ir ao encontro daquilo que nos causou dor. Se nós queremos cura interior, cura da nossa feminilidade, cura da nossa afetividade, é necessário descer ao lugar da perda. E é o local que muitas vezes nós queremos evitar, amém? Quem tem uma dor não quer que ninguém fique dizendo. Maria estava ali, constatou que ela estava diante da perda do único homem que a tinha amado de fato, que a tinha perdoado, que a tinha aceitado como ela era, porque ela vinha de um histórico de pecado, de sexualidade desenfreada. E de repente ela encontra com Jesus, o Senhor a ama, o Senhor a aceita, o Senhor a cura, o Senhor a perdoa. E de repente ela diz: onde está o Senhor? Estava morto. Ela chorava a dor da perda do homem que a amou, do homem que a perdoou. Ela foi ao sepulcro para honrar o corpo de Jesus. Se nós lembrarmos, façamos memória de um outro evangelho onde ela entra na casa de Simão, o leproso. Ela entra por trás, ela entra escondida, porque ela não tinha sido convidada. Ainda Simão diz, pensa, né? Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer o que ela estava fazendo. O que ela estava fazendo? Lavando os pés de Jesus, amém? Ela lavou os pés de Jesus, ela secou com os cabelos, ela ungiu com óleo, ela estava preparando o corpo do Senhor para a morte. Porque isso não foi feito no corpo de Jesus, porque Jesus foi tirado da cruz muito depressa, porque já era anoitecer da sexta-feira. O corpo de Jesus não podia ficar na cruz. Então Jesus não recebeu as honras que tinha que receber, como um bom judeu que era, que tinha que ser embalsamado, que tinha que ter, passou o óleo, todo aquele ritual judaico. Ela fez isso antes, aquela mulher. E Maria vai ao sepulcro para ter certeza de que Jesus tinha sido sepultado com as honras que lhe era devida. Ei, eu quero dizer para você, olha o nível de gratidão dessa mulher. Ela era grata por alguém que já estava morto. Aleluia.
Alguém que não poderia dar nada a ela, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava morto, mas mesmo assim ela foi grata, mesmo assim ela foi ao sepulcro, mesmo sabendo que Jesus estava morto, ela fez por gratidão. O que esta palavra quer quebrar em nós, a dureza do nosso coração, quando nós não sabemos ser gratos. Porque ela foi ao sepulcro, olha o nível de gratidão dessa mulher. Ela sabia que ela não tinha mais nada, a morte para ela era o fim, mesmo acreditando na palavra, mesmo acreditando na profecia, mas o próprio texto vai dizer que em muitos momentos os discípulos não entendiam, quando dizia que Jesus iria ressuscitar, quando Jesus disse, eu vou destruir esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias, eles não estavam entendendo que se tratava da ressurreição do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está falando de ressurreição para nós, o Senhor está falando de vida para nós. Amém, bendito seja Deus. Quando você faz alguma coisa sabendo que ninguém vai poder te retribuir. Esse é o nível de gratidão de um cristão. Esse é o nível de gratidão de uma mulher curada, que não espera nada em troca. E Deus está falando com alguém aqui nesse momento, dizendo, você não fez porque não te fizeram, você não perdoou porque não te perdoaram, eu não vou fazer porque não me fizeram. O Senhor está dizendo, dá o primeiro passo, porque do resto eu cuido. Dá o primeiro passo, que da outra maneira eu faço. Bendito seja o nome do Senhor. Não vai ficar presa na mágoa, não vai ficar presa no ressentimento, não vai ficar presa na morte, porque a morte não é o fim para aquele que crê. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, de repente o que acontece? Ela foi lá com o óleo, com todas aquelas essências para preparar o corpo do Senhor. Ela estava com tudo programado, ela levantou cedo, ela saiu de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela fez tudo certinho, ela fez tudo como mandava o protocolo. Mas quando ela chegou lá, ela foi surpreendida, é o imprevisto da graça. Ela foi surpreendida pelo sobrenatural. Jesus havia ressuscitado. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor ressuscitou, irmão. A pedra foi removida. Pela força e pelo poder desta palavra, nós estamos pedindo, Senhor, remove a pedra agora da nossa alma, do nosso coração, da nossa falta de perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor diz na palavra, no livro de Ezequiel, eu tiro de você o coração de pedra e coloco um coração de carne, cheio do meu espírito. Meto em você o meu espírito, encho você do meu espírito. É isso que o Senhor quer fazer pela força dessa palavra, tirar a pedra do coração e tirar o coração de pedra e fazer de novo um coração ressuscitado. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante que o texto diz que os discípulos, Pedro e aquele que Jesus amava, João, foram ao sepulcro. Chegaram lá, entraram no sepulcro. Diz a palavra que eles viram o sepulcro. E eles creram. Eles creram. Diz o texto, eles viram e creram. Eles se inclinaram. Mas interessante, irmão, eles foram embora. Eles não ficaram. Diz o texto aí. O texto que você está acompanhando aí na sua Bíblia, seja em qual língua você esteja acompanhando agora, seja em qual idioma, a palavra de Deus é a mesma, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, sempre e eternamente. Então a tua palavra é a mesma coisa, está dizendo, eles foram, eles chegaram, eles entraram, mas eles foram embora. Isso está lá no versículo 10 do texto. Eles voltaram para casa. Quem permaneceu? Maria. Ela permaneceu no lugar da morte. Ela permaneceu no lugar onde ela tinha que ser curada. Eles foram embora. Eles olham o sepulcro, inclina, dá uma olhada, se certifica e volta para casa. Maria permanece. E diz o texto que ela também fez o mesmo gesto. Ela se inclina. E quando ela se inclina, Jesus aparece. Bendito seja Deus. É necessário, minhas irmãs,
descer ao sepulcro do nosso orgulho. Quando nós descemos no sepulcro do orgulho, Jesus se manifesta. Quando nós descemos ao sepulcro das nossas emoções, Jesus aparece. Quando nós nos inclinamos diante dele, ele aparece. Ele cresce em nós, irmã. Jesus aparece. Entenda, veja, é interessante que os discípulos entraram, e eles não entraram sozinhos, entrou os dois. Um após o outro, porque eles não queriam viver aquela dor sozinha. Mas eu quero dizer para você que essa dor muitas vezes você tem que viver sozinha, descer sozinha, passar sozinha, para poder encontrar com aquele que é a razão da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Isso cura a dependência afetiva, a dependência que nós temos das pessoas. Tem alguém agora dizendo: se essa pessoa for embora, eu não sei o que vou fazer da minha vida. Eu não consigo imaginar a minha vida sem essa pessoa. Pois o Senhor está mandando dizer que você não pode imaginar a sua vida sem Ele, porque todas as outras coisas vão passar na tua vida, minha irmã. Todas as outras coisas vão passar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Maria permaneceu, e permaneceu sozinha. E quando ela permanece, Jesus se manifesta. Muitas vezes nós queremos correr do lugar da dor. Muitas vezes nós queremos correr do lugar da morte. Muitas vezes nós queremos fugir do luto. Mas é lá que Jesus vai se manifestar. Glória a Deus. É lá o lugar da manifestação da glória de Deus. É quando nós temos a coragem, minhas irmãs, de se abaixar na perda. Porque os discípulos foram embora. E ela tinha dito: olha, Jesus foi embora, levaram o corpo. Ela estava desesperada. E aqueles que ela achava que poderia fazer alguma coisa para resolver o problema, foi embora. Deus está mandando dizer isso para nós aqui, para você que nos assiste. Aqueles e aquelas que você esperou que resolvesse o seu problema, foi embora. Porque precisava ter lugar para Jesus na sua vida. Aleluia, bendito seja Deus. Jesus se manifestou na solidão. Jesus se manifestou na hora da perda. Jesus se manifestou na hora da dor. Então saiba usar esse momento para perceber a manifestação da glória de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus se manifestou quando ela se decidiu a entrar no sepulcro das suas emoções. Quando a mulher se decide a entrar. E veja, ela foi de madrugada. Ela foi cedo. Ela foi sozinha. Quem estava no sepulcro era Maria. Quem acordou de madrugada foi Maria. Quem chegou lá foi Maria. Então, isso significa, minha irmã, que você começou, você tem que terminar. Aleluia. Aquilo que você começou, você vai ter que concluir. Porque foi na sua mão que o Senhor confiou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar agora, irmãos. Vamos nos colocar na presença do Senhor. E eu quero pedir pela força desta palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai. Entra agora, Senhor, com estas irmãs que agora se encontram acamadas, se encontram depressivas, Senhor. Entra agora, Senhor, no sepulcro das emoções dessas irmãs. Entra agora com ela, nas perdas, nas dores. Bendito seja o nome do Senhor. Entra agora, Senhor, aonde nós não conseguimos chegar. Entra agora, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Entra, Jesus. Entra agora, Jesus. Tua autoridade. O Senhor repreenda agora, pelo poder do nome de Jesus, todas essas irmãs que agora nos acompanham, nos alcançam. Que esta palavra seja uma palavra de libertação. Que essa palavra seja uma palavra de cura. Que arranque você, minha irmã. Amém. Que arranque você, minha irmã, do sepulcro do luto. Pessoas que perderam outras pessoas, que perderam entes queridos e que simplesmente morreram junto. Hoje o Senhor quer chamar você à vida. Como Ele chamou Maria pelo nome.
E quando ele pronunciou o nome dela, ela reconheceu o Senhor. Eu quero pedir que em nome pelo poder desta palavra, e que em nome do Senhor Jesus, você possa ser alcançada e retirada do sepulcro da depressão, do ódio, da falta de perdão, da depressão, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.